Boa noite, irmãos. Pode se assentar, por favor. Confesso aos irmãos que é sempre difícil estar aqui em cima, não pela somente a responsabilidade de falar, mas daquilo que a gente vive, daquilo que a gente experimenta do Senhor. E confesso aos irmãos que essa semana foi uma semana difícil, uma semana em que eu pude experimentar um pouco mais da graça do Senhor, onde os irmãos são sabedores que minha esposa teve um segundo sangramento, ela está com 5 meses e a placenta está baixa e ela já estava com uma licença médica. Isso me assustou muito, me fez ficar muito pequeno. E eu louvo a Deus porque no primeiro dia da nossa reunião do seminarista, onde o pastor formatou todos os seminaristas para que tivesse a oportunidade de estar pregando, dividindo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Quando ele fala para mim, como o primeiro que seria para pregar, o pastor deixa por último. E acho que já foi uma da graça, uma das bênçãos do Senhor para a minha vida. Fiquei um pouco assustado no começo, quando Moisés, no prelúdio, no começo do culto, ele começa a falar aquilo que o versículo onde irei dividir com os irmãos nessa noite, e podermos assim dar um passo a mais para uma intimidade melhor e maior e mais consistente com o Senhor. E eu creio nisso, eu creio naquilo que o Senhor não só falou ao meu coração como um privilégio, como algo até mesmo só para mim, de uma maneira egoísta, mas eu creio que o Senhor há de, pela misericórdia, fazer com que eu seja capaz de transmitir com sabedoria, autoridade para os irmãos. E eu gostaria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias no Salmo 133, para que todos juntos possamos ler e entender e fazer com que essa palavra possa brotar rios em nossos corações nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para todo sempre. Amém. Amém pela santa palavra do Senhor. Irmãos, eu fiquei meditando nessa palavra hoje, ontem, e fiquei assim tentando colocar à disposição do Senhor para que eu pudesse lhes falar sobre essa coisa, dessa palavra tão importante. Por que Deus deu essa palavra no nosso meio, para que a gente, como separados pelo Senhor, pudéssemos nos chamarmos de irmãos? O que isso de fato significa? Qual é o interesse? Qual é essa necessidade que a gente tenha, não só para se complementar de uma maneira corriqueira, uma maneira mais comum, mais fácil, a parte do Senhor, irmão. E aí eu peguei mais um pouco à frente
peguei o irmão e peguei a união. E aí eu falei assim, vamos ver o que o salmista quer dizer isso. E a partir do verso 2, ele começa a fazer essa conotação de que o como é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, que vai descendo. E aí, meu irmão, eu fico pensando o quanto nós temos esse privilégio de termos irmãos em Cristo, irmão na nossa família. E eu vejo o quanto a gente precisa valorizar isso, valorizar o nosso irmão, seja aquele que está na nossa igreja, seja aquele que é sanguíneo, e como a gente deve colocar essa questão do nosso relacionamento, seja em casa, seja na igreja, como a gente pode guardar isso, como a gente pode usufruir não somente dessa palavra, mas dessa essência do que é chamado irmão. Eu vejo que muitas das vezes nos frustramos em algumas situações, seja em casa, seja na igreja, pelos nossos relacionamentos, pelas nossas convivências. E aí eu fico pensando como o salmista Davi, ele vem fazer essa observância dele no sentido como, esse advérbio, né, de modo, né, como é que isso é como, é igual, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso e eu falei assim, vai ser algo, primeiro para a minha vida, vai ser impactante para o meu coração, porque eu sei que isso vai doer, eu sei que isso vai mexer no meu coração. E aí eu orei, falei, Senhor, começa a falar no meu coração nesse sentido, para que a cura, restaurar do Senhor passe primeiro sobre a minha vida. E o Salmo 133 é um conjunto de salmos dos degraus. Jerusalém, ela ficava no alto, no Monte Sião, e aí existiam dois caminhos para você chegar até a Jerusalém. Existia um caminho que tinha uma escadaria, e existia um outro caminho frontal. E da casa, do palácio de Davi, ele tinha uma visão privilegiada sobre essas escadarias. E vinha todos os povos, e vinha todas as pessoas de vários lugares para a festa da Páscoa. E quando eles se encontravam para poder subir, eles se cumprimentavam, e aí eles conversavam e queriam saber quantos filhos já tinham nascido, como é que era a vida, como é que estavam as suas tribos, e ali eles iam subir cantando. Isso se relata a partir do Salmo 120, vai até o 134. E ali o Davi deve ter ficado olhando aquilo, aquela comunhão, deve ter olhado aquilo e viu aquela unidade, uma unidade gostosa, uma unidade em que comovia os seus olhos. E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre isso nesta noite, em que o versículo que fala é como um óleo que desce sobre a barba de Arão. Irmão significa filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. E aí eu estudei ano passado, desde o primeiro semestre, eu tive a matéria hebraica, e aí eu pude, de um dos meus materiais, eu pude ver alguns originais, e eu procurei o Salmo 133, que ele, no original, ele diz: eis como bom e como agradável assentados, irmãos, também juntos. E aí me chamou mais uma vez essa atenção, que aqui se refere a esse como aqui
ele vem duas vezes nesse mesmo versículo. E eu falei assim: Senhor, quero ir por esse caminho nesta noite. Ele fala sobre esse óleo que desce sobre a barba de Arão, um óleo precioso. Arão foi o primeiro sacerdote de Israel. E esse óleo, Moisés, ele tinha como algo muito precioso por ser peculiar para essa função de ungir os sacerdotes, onde o povo não poderia desfrutar da mesma essência, não poderia usar esse mesmo óleo. E aí ele usa esse óleo para que pudesse ungir, esse frescor, banhar, né? E quando ele desce, quando ele fala aqui no versículo 1, diz, no segundo, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos. A gente pode ver que começa pela cabeça, e aí a gente vê que há um entendimento para que a gente possa sentir essa percepção do valor do irmão, né? E vai alcançando e desce pela barba. E ele tinha sobre as suas vestes as 12 pedras, que significa as 12 tribos. E ele vai descendo e vai alcançando toda a sua roupa, ou seja, você é banhado por inteiro, né? Você é revestido, é como se estivesse sendo encapsulado de uma tal maneira, como a gente vê algumas culturas da agricultura que usa essa cera para proteger alguns alimentos que são mais frágeis ao tempo, à ação da locomoção até chegar ao fornecedor, às pessoas nas suas casas. E ele começa a dizer que Davi ele se referia a esse óleo sacerdotal para que todo o povo pudesse sentir estar a serviço do Senhor Jesus. Esse óleo ele tem um simbolismo, um dos símbolos do Espírito Santo. E aí, quando ele fala no primeiro versículo que a gente precisa estar em união, irmãos, e aí a gente vai perceber que a ação do Espírito Santo do Senhor na vida, na nossa sociedade, no nosso meio, ele precisa que a gente esteja ligado, precisamos estar unidos para que a ação do Espírito Santo não seja quebrada, ela não venha a frustrar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E eu fiquei assim pensando quando o óleo que desce sobre a sua orla, que banha ali as 12 pedras. Eu voltei um pouco a mais atrás e comecei a pensar sobre essa questão de irmãos. Fui lá atrás e vi Caim e Abel, esse relacionamento. Como é que é essa coisa de você lidar com o seu irmão? Como é você entender e respeitar o seu irmão? Como você saber dividir com o seu irmão o mesmo espaço, as mesmas coisas, respeitar os seus sentimentos? E aí, esse salmo está querendo nos dizer como a gente não só ensinar como nós vamos fazer novos amigos, a ter novos relacionamentos, mas também não viemos a nos decepcionar com os problemas, com a dificuldade, porque assim como a gente vai conhecendo o outro e vai conhecendo, experimentando, não é mais só aquela rosa que a gente olha e a gente vai experimentando um pouco dos seus espinhos, das suas amarguras, das suas fragilidades, a gente vai percebendo no outro o quanto a gente precisa ter atos de misericórdia ao invés de agirmos mais com a nossa justiça. E quando a gente conhece o outro, quando a gente começa a perceber as fragilidades e como a gente começa a perceber as suas necessidades, e muitas das vezes nós não entendemos isso, e Ele está querendo dizer através das suas atitudes, através das suas ações, através do seu jeito, que a gente pensa de uma maneira perversa, que às vezes o jeito do outro é esquisito, esse irmão é
irmão, como a gente pode entender o outro, porque o Evangelho que nos alcançou é o Evangelho que tem sentido para o outro. O Evangelho, a Bíblia, ela tem sentido, mas é sempre para o outro. E aí, às vezes, a gente fica lidando com os irmãos, e os irmãos têm aquela maneira de ser, e muitas das vezes a gente não somente entende, mas a gente faz um julgamento. Aquele irmão que é mais achegado, chega um momento em que a gente expõe talvez as suas lutas e dificuldades, sem nenhum pudor, sem nenhum constrangimento. E aí a gente magoa não só o irmão, mas a gente magoa também e fere o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. E aí a gente vai querer um pouco passear aqui, entender por que o salmista Davi fala isso. É como. E aí eu fiquei olhando para Caim e Abel. Um era um produtor rural, o outro já era um trabalhador que tinha suas ovelhas, e eles vão prestar os seus sacrifícios, e o Senhor prefere o sacrifício de Abel, e ele não entende aquilo, e vem logo depois o primeiro assassinato do livro, e ele foge. Depois o Senhor se aparece a ele e fala como o Senhor, me pergunta onde está Abel, mas mesmo assim ele não tira a bênção do Senhor sobre a vida dele, e aí permite que ninguém o fere, e aí esse homem vai ser pai de menor. Como é que a gente vai olhar para a vida de Isaac, Ismael? Como a gente olha para esses dois irmãos que têm um caminho oposto lá na frente, um segue para a direita, outro segue para a esquerda, um tem uma bênção preferido pela mãe, o outro pelo pai, e aí um vai ser o pai também de uma nação que é os árabes, Palestina. E aí eu fiquei olhando sobre a vida de José. Eu fui lá atrás. E aí, irmãos, eu fiquei olhando o que José passou naquele cativeiro, como aquele homem correu de Potifar, o que aquele homem passou no calabouço do Egito. E aí eu fiquei assim imaginando e olhando para os seus irmãos. Os seus irmãos não entenderam o seu chamado, a sua vocação, ficaram com ciúme da sua preferência, e aí eles tentam matar José, jogam Rubem, faz com que os irmãos não venham matar ele, não venham acabar de uma vez, e ele é vendido. E já no Egito, ele numa dos momentos onde ele estava vendendo cereais, vem um grupo e ele percebe ali, depois de tantos anos, olhando fixamente, ele vê que eram seus irmãos. E aí ele sai daquele lugar, vai chorar, e ele manda todo mundo que sejam presos, e com a prerrogativa de que eles seriam espiões. E aí ele volta e começa a indagar, começa a perguntar quantos irmãos eles têm, e eles falando que era uma família. E aí ele fala para que eles fossem levar os cereais, mas José fala com que eles deixassem ali Rubem como fiel depositário, como uma garantia. E aí Judá vai embora, leva os seus irmãos e manda ele trazer novamente Benjamim.
E aí eles têm a primeira vez do abandono do seu irmão. Primeira vez eles abandonaram José, deixaram naquele poço, depois o venderam por uma caravana. Depois eles têm um segundo atitude de abandono, quando deixa ali Rúben como garantia e vai para os seus cereais, para a sua casa, para a sua tribo. E depois eles voltam já com Benjamim. E aí já começa a mudar essa percepção. Deus fez com que eles entendessem essa palavra, irmão. Qual o sentimento para com o seu irmão? E aí ele vai, e quando eles começam a ir embora, já com sofrimento, para mais uma vez, ele vai e coloca, faz uma como é que a gente pode dizer? Ele pega uma taça e coloca num dos sacos, e aí ele fala que foi roubado, e aí os soldados vão lá atrás, todos de volta, e aí eles falam o seguinte: olha, vocês são liberados, mas só que Benjamim vai ficar aqui preso, cativo. E aí Judá, esse mesmo que lá atrás orquestrou para que uma matasse José, ele fala o seguinte: nós já fizemos isso uma vez e entendemos o que significa irmão. Nós agora não vamos deixar Benjamim aqui sozinho. Ficaremos todos. E aí eu fico perguntando, eles entenderam esse significado de ser irmão? Essa palavra, a união, irmão. E aí ele vem e começa a dizer, José se apresenta e manda trazer o seu pai, Jacó, que é onde há alegria. E aí eles viram e perceberam essa unidade um para com o outro. E é muito difícil para mim, muitas das vezes, entender algumas ações, algumas atitudes nossas, não só no contexto social, mas também no contexto da igreja, onde muitas das vezes, seja nos nossos relacionamentos rompidos e partidos, relacionamento que muitas das vezes nós não queremos, e onde nós temos um julgamento sobre aquele irmão, como ele é, as atitudes. Mas eu fico pensando sobre uma atitude que muitas das vezes nós temos, e isso já aconteceu comigo, onde a gente olha para uma determinada pessoa, às vezes a gente passa pelo irmão e passa como se não tivesse ninguém ao nosso lado. Eu fico imaginando o seguinte: o que Deus deve pensar sobre isso? É como se fosse uma afronta à sua obra. Nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Muitas das vezes a gente olha para o outro e a gente cria um critério de escolha. A sociologia diz que é o estudo dos sócios, os seus comportamentos, os seus clãs, os seus grupos. Nós sabemos que nós temos grupos, seja na nossa sociedade, seja na nossa escola, como nós nos apegamos a alguns, como nós temos um jeito do outro. Na igreja também isso não é diferente, que deveria ser acabado, abolido, mas muitas das vezes criamos alguns grupos, e depende de nós para que isso seja exterminado, para que a gente possa viver de uma maneira ampla, de uma maneira clara, de uma maneira eficaz. Eu vejo quantas pessoas que têm às vezes não só dificuldade de pedir perdão, mas também eu vejo algumas pessoas que têm dificuldade de receber o perdão. Pessoas que às vezes não assumem o prejuízo. E perdoar, irmão, ele implica em que nós assumimos o prejuízo.
Muitas das vezes a gente fala com o irmão e conversa com ele sobre: olha, você me perdoa, eu errei, eu falei. E aí, irmão, tudo bem, mas não reconstitui aquela amizade sincera onde você tinha outrora. Ou seja, não volta aquilo. A gente começa a colocar reservas, começa a colocar cercas. E o professor fala que o pastor Marcelo, ele diz que antes de você tirar uma cerca, pergunte por que colocaram ela lá. E às vezes a gente tem essas atitudes, muitas das vezes. Eu queria pensar sobre isso, sobre esse como aqui, né? Já falei que a gente, quando constrói esses relacionamentos, quando a gente constrói esses sentimentos, essas unidades, elas precisam ser nutridas e visitadas periodicamente. E quando a gente fica sozinho, uma das táticas do inimigo para nos fragilizar, uma das táticas do inimigo para nos derrubar, é como ele usa a gente, já que a gente tem aquela unidade na igreja, ele faz com que o outro se afaste. Ele começa a colocar intrigas, começa a colocar discórdia, dissensões. E aí ele fala o seguinte: agora tem uma presa fácil. São assim como o meio dos animais. Os leões, eles atacam assim em bando, eles são estratégicos, porque eles não vão atacar aquele animal. Eles só se levantam para atacar quando eles têm certeza de que eles vão abater aquela presa. Porque dentro da sua percepção animal, eles não vão gastar energia toda. E o inimigo de nossas vidas, ele quer nos fragilizar, fazer-nos ficar desgarrados, criar alguns atritos dos nossos irmãos. E a Bíblia diz assim: quando nós casamos, é melhor ser dois do que um, porque se tiver só, e aí não terá outro como cair, como é que vai ser ajudado? Então a gente precisa da unidade, a gente precisa de ser irmãos em Cristo Jesus. E irmão, meu irmão, não é fácil. Quem disse que é fácil? Quem disse que a gente não vai se decepcionar? Quem disse que a gente não vai ser tocado no nosso coração e dizer: puxa, eu fui ferido? Mas quando quando desce esse óleo sobre a cabeça, né, de Arão, ele fala que existe já aqui, começa o nosso entendimento, a nossa maturidade com o Senhor, nosso crescimento espiritual. E aí a gente vai começar a discernir a fragilidade do outro, e a gente vai ter uma compaixão que não vem de nós, mas que vem do Senhor, que passa por nós e fala assim: olha, vai lá, socorre aquele irmão, porque ele tem essa fragilidade. E aí, irmão, a gente fica percebendo que, para que a gente possa não só desistir das nossas amizades, não só desistir daqueles momentos que muitas das vezes já fomos alcançados pela mão do outro, pela generosidade do outro, que muitas das vezes o irmão já nos abençoou tantas vezes, e nós nos acostumamos com essa coisa de só receber e receber, e quando a gente tem uma oportunidade, muitas das vezes nós nos retraímos. E quando tem aqueles irmãos também, que muitas das vezes eles abençoam a pessoa porque tem uma maturidade, tem uma consciência, que ele sabe que a Bíblia diz: é melhor dar do que receber, e ele sente essa generosidade. E aí a gente pode perceber que um recebe e outro dá, e a gente podemos assimilar a lagoa, que só recebe na qualidade de um, enquanto o outro é como se fosse um rio, que recebe do Senhor, que vem do céu, mas que ele tem um percurso, ele tem um caminho a
você que de alguma maneira foi ferido lá atrás, ficou decepcionado. E como é que está a sua vida hoje? Irmãos, eu queria dizer que quando a gente tem um amigo, a gente tem um tesouro. Eu, há uns anos atrás, eu era da Igreja Batista de São Gonçalo, e numa dessas reuniões, eu sentava lá atrás, a gente tinha um pessoal de uma faixa etária, a gente solteirões na época, e aí a gente ficava assim meio que lá atrás, no canto. O pastor já sabia que ele olhava, queria chamar alguém, né? Já sabia que a gente já estava ali, uns 10, 15. E numa dessas reuniões, numa quarta-feira, eu sentei, me lembro como se fosse hoje, 2003. Eu sentei no meio assim, igreja de 4.500 membros, Igreja Batista de São Gonçalo aqui, pastor Mauro, Jael Moreira. E do meu lado sentou um rapaz, um jovem rapaz. No pedido de oração dele foi: eu estou desempregado, estou casado e gostaria que eu orasse por uma porta de emprego. Irmão, não foram as minhas palavras somente, mas foi o Senhor. Eu falei: Senhor, abre uma porta de emprego para esse rapaz, com fé. Orei, passou alguns dias. Semana ele veio, poxa, pelo Cláudio, fui chamado para trabalhar na cerca de telefone, era Telé. Não, na época não era Telé, 2003. Telemar. Trabalhar na Telemar. E dali começou o relacionamento, uma amizade. Eu tive uma sorte, uma dupla alegria, que esse rapaz é um tricolor. Somos mais amigos. Mas só que o deserto chegou para esse rapaz. O sofrimento, a luta chegou para esse rapaz. Eu não me lembro agora, não me recordo o mês, mas eu me lembro muito bem. Eu fui lá no sábado e a gente lá tem uma rampa assim, grande. Aí eu fui por último, estava ele, a esposa dele, abracei ele, a gente ficava por último. Tchau. Na terça-feira ele estava sendo internado com dores fortes, naquele hospital Luiz Palmier, e ele fica em coma 14, 15 dias. E a primeira pessoa, quando ele acorda, fora da sua família, ele pede a sua mãe para que liga para o Claudinho. E eu fui lá para aquele Luiz Palmier. Aquele embaixo, podia subir. Depois, quando tem o diagnóstico, ele estava com câncer, precisava operar as pressas, intestino. E aí ele começa uma saga de que os nódulos estão aparecendo, dando metástase, e vem tirar todo o aparelho digestivo ali, retirou o intestino, depois foi tirando, foi fazendo as cirurgias. Mas durante esses 10 anos, ele nunca deixou de ligar para mim, eu nunca deixei de vê-lo, ele nunca deixou de ir à minha casa. Ele, em todos os momentos felizes da minha vida, ele estava presente. No sábado, ele ligou lá para casa, minha esposa atendeu, e quando ele falou, ela perguntou: e Alex, como é que está? Eu tenho sempre orado por ele, já conversei várias vezes com o pastor, já fomos até nas Laranjeiras junto com ele, o pastor também foi, onde pôde conhecê-lo. E ele já tem bolsa de colostomia, ele tem 2 drenos do rim, conseguiram tirar um, mas o outro não tira mais. Ele tem, acho que desse lado esquerdo tem algumas válvulas que ficam aqui. E aí ele falou para mim que ele estava fazendo aqui uma radioterapia durante esses anos, todos 10 anos. E aí ele ligou lá para casa, querendo conversar comigo. Minha esposa atende nessa situação.
E aí ela pergunta: e Alex, como é que você está? Ele começou a chorar e dizer que o gigante que estava na bexiga chegou até o pulmão. Mais 3 novos, 2 do lado direito e 1 do lado esquerdo. E ele chorou muito. Ele precisava de um amigo. Ele precisava de um irmão. E aí toda vez que eu chego perto dele e vou conversar com ele, eu vejo, meus irmãos, que meus problemas são muito pequenos. Eu posso dizer para os irmãos que eu não tenho problema. Confesso aos irmãos que eu não tenho problema. E eu vejo assim o sobrenatural sobre a vida desse menino há 10 anos. Há 10 anos com câncer, com colostomia, com aquela bolsa, com aqui do rim, da urina. E ele está lá, às vezes eu cheguei lá e vi um pedaço do jogo com ele. E ele conversando, alegre, ele quer que eu leve ele para almoçar. Relacionamentos, amigos, de verdade. Amigos em que a gente vai, ao longo da vida, a gente pode ter algumas decepções, mas a gente vai construindo outros relacionamentos onde a gente pode se firmar, a gente pode ser nutrido. E Davi fala que isso lá atrás também era difícil. Quando o povo chegava, eles tinham uma alegria, mas ali no contexto também era difícil você criar esses relacionamentos. A gente não compra amigos e amizades no supermercado. Me dá 1 quilo de amizade, me dá 1 quilo de amigo aí. Assim que a gente vai se envolvendo com o irmão, com a pessoa, a gente vai sabendo e vai conhecendo os seus defeitos, mas isso não é o suficiente para que a gente abandone, que a gente desista, que a gente deixe para o meio do caminho. E a gente nunca pode dizer que a gente não precisa do outro. Sejamos irmãos unidos. É como óleo que desce sobre a cabeça, passa pela sua orla e vai até os seus pés. O óleo, ele tem essa essência, esse poder. E aí eu fico imaginando, depois disso tudo, às vezes a gente quer muitas das vezes se esconder, a gente quer muitas das vezes se afastar, ficar longe. A união, meu irmão, ela faz o Evangelho ser reconhecido. Faz com que a igreja seja um exemplo para o mundo e nos ajuda a aproximar as pessoas do Senhor. Quando as pessoas olham a gente unidos, fortes, fortalecidos, já começa a facilitar para que o Senhor possa agir no meio da igreja, no meio da nossa sociedade, como assim já foi oramos. Como é que nós queremos impactar os que estão lá em cima, se vamos só, não temos um companheiro, se não temos a união, não pedimos a oração. A união, ela flui as obras do Senhor. A união nos ajuda a cooperar com a vontade de Deus, antecipando um pouco do gozo que teremos no céu. Uma certa época da minha vida, meus 20 e poucos anos, estava meio que balançado, e um parente falou assim, um parente distante, acho que pela simpatia, pela amizade, considerava um parente, e ele falou assim para mim: olha, será que você está salvo? Será que suas atitudes, será que você, se Jesus voltasse agora, você estaria lá? Eu falei para ele: cuidado, que você pode se surpreender quando você chegar lá e você me encontrar. Como é que você vai lidar comigo lá? Como é que você vai ficar do meu lado lá? Como é que você vai estar a eternidade passando que o Cláudio chato vai estar do seu lado? Como é que você
você vai lidar comigo, cara? O que tu vai fazer? Vai para outro lugar? Os seus conceitos, os seus valores, a sua percepção sobre mim, como é que você vai lidar com isso lá no céu? Viver em união, meu irmão, não significa que concordaremos com tudo. Muitas das vezes a gente acha que a gente precisa, eu só vou ser aceito se eu vou dar sempre dizendo sim, vou sempre concordar. E muitas das vezes a gente tem medo de questionar a maioria, porque nem sempre a maioria está certa. E a gente tem muitas das vezes medo de ficar do lado da minoria, de sermos observados, deixados para escanteio. A gente quer ficar talvez onde todo mundo está, Cristo está onde? E aí eu posso falar para você que algumas opiniões sobre essas escolhas, que muitas das vezes quando a gente tem algumas divergências, e com sabedoria, colocar elas com sabedoria, com disciplina, com tempo, porque a Bíblia diz que a gente não venha a ser totalmente assim, duro. Não que a verdade não precisa ser falada, precisa, mas a gente precisa falar com amor. A gente precisa falar para que aquelas palavras que são duras, porque são a verdade, elas não causem um afastamento, e a gente não seja aquela pessoa que ao invés de juntar, espalha. E houve um crescimento, tanto na sociedade, como na política, como na igreja, quando houve essa controvérsia, uma controvérsia sadia, onde a gente respeita a opinião do outro, onde a gente respeita a colocação, e aí a gente venha crescer, fazer com que a nossa opinião não seja a preferida ou aquela escolhida, mas que a nossa opinião, muitas das vezes, com simplicidade e humildade, ela venha colaborar para que aquela tese que está sendo levantada entre os irmãos, os amigos, a sociedade, aonde ela estiver sendo, ela venha acrescentar. E aí há um desenvolvimento. Dizem que o inventor da lâmpada, né, quebrou não sei quantas mil lâmpadas para que pudesse dar certo. Quantos testes eles fizeram? E aí assim a gente vê que eu aprendi música também esse ano, mais uma. A gente vê que muitas das vezes a gente fica com medo de colocar uma observação, mudar alguma coisa. E quando a gente faz na nossa pauta, né, na nossa escala, né, a gente coloca ali todas as notas. E quando a gente precisa mudar, a gente usa um outro método, né, de como a gente vai mudar tudo isso, as alterações que vão mudar as suas situações. E aí a gente pode usar o bemol, né, que abaixa um sustenido, podemos usar o sustenido que eleva um. Ou então a gente quiser anular tudo, a gente usa o B4. Vamos recomeçar tudo isso. São esses elementos que a gente pode usar. A gente pode ser com que sejamos bênçãos. E muitas das vezes, irmãos, diante das suas lutas, diante das suas dificuldades, um dos primeiros passos, uma das primeiras atitudes que a gente faz é se isolar. A gente quer ficar como um eremita, ficar longe, lá nas montanhas. Não, ninguém me acha aqui, não quero ficar lá sozinho. E a palavra de Deus diz no Salmo 68, verso 6, que somente o Senhor faz com que o solitário ele viva em família. O Senhor faz com que o solitário viva em família. Ou seja, nós não fomos criados para viver sozinhos, nós não fomos criados para viver isolados, nós precisamos. E há um crescimento que quando a gente lida com o outro, eu estou pedindo aqui para que a gente possa ser artista, não vamos viver com isso não, mas vamos lidar com o outro sim, com as suas dificuldades, as suas mazelas. E aí tem um livro que essa semana eu comecei a ler alguns lá, não tentei, mas o livro Paz Modernas e Valores Eternos, William
tese dele, que ele diz que ele resumiu que os principais meios pelos quais aprendemos, segundo ele, são 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e ouvimos, 70% do que discutimos com os outros, 80% de experiência, de experimento e 95% do que ensinamos. O outro precisa da gente, os irmãos precisam da gente. A Bíblia diz que os mais fortes ajudam os mais fracos. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eu quero dizer para você que já foi ferido, para você que já foi machucado, que traz isso de uma maneira dolorosa para o seu coração, dolorosa para a sua vida. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim, esse é eu comecei a ler esse livro também, acho que eu estou só começando um monte lá, mas a medida de um homem espiritual, de James Jetson, que diz assim, Filipenses 3, 13 e 14, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás fico, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo deixa bem claro que ele não se tornara perfeito, mas ele disse isso. A sua viagem em direção à maturidade continuava incompleta e inacabada. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente pensa que Paulo já está resolvido, fez análise, psicanálise e outras coisas mais, e presença de Deus, nós já somos resolvidos, agora entendo, eu posso falar isso, deixa as coisas para trás, sigo para o alto. E aqui ele fala no livro, ele deixou claro que não se tornara perfeito, mas ele disse, a sua viagem em direção à maturidade continuava incompleta e inacabada. Ou seja, nós não estamos prontos, mas que a gente possa ser maduro, para que a gente possa usar da ação do Senhor em nossas vidas, para que a gente possa perdoar o irmão, poder ir lá atrás e voltar e dizer, irmão, eu vou andar mais uma milha contigo, para que a gente possa recitar esse Salmo 133 com propriedade, com alegria, e que a gente não venha ficar com a mão para o outro ali e não dar as mãos. Que ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como Davi estava vendo aquelas escadarias subindo com tanta gente de vários lugares. Eles riam, cantavam e falavam um para o outro. Como é que está a sua família? E eles iam cantando. E a alegria era essa. A alegria que não foi perdida à toa, por nada. Uma alegria que foi constituída e foi crescida a cada dia, porque nós temos que alimentar o nosso relacionamento e a nossa amizade. Não desista de construir amizade verdadeira. Não desista de construir amizade verdadeira. E eu gostaria que esse santuário hoje estivesse cheio. Gostaria que esse santuário estivesse cheio, para que eu pudesse dizer aqui em cima, se eu já feri alguém, se eu já magoei alguém, se eu já decepcionei alguém, para que eu pudesse nessa noite ser uma noite de felicidade e alegria no meu coração,
e ter o privilégio e a oportunidade de dizer que me desculpe, que me perdoe. Se adianta pedir desculpa, eu quero pedir desculpa. Mas nós somos igreja, nós somos peregrinos aqui neste lugar. Nós não temos habitação, nós temos um endereço que o correio, as nossas contas nos acham. Mas nós temos um endereço que é o céu. E lá nós vamos viver eternamente, um ao lado do outro, curados, sarados e tratados naquele dia. Mas que a gente possa aprender aqui, com a nossa maturidade, com alegria, com sabedoria, mas sobretudo com a palavra do Senhor. Que a gente possa entender o outro e usar uma dose maior da misericórdia antes do que a nossa justiça. Cheguei ao fim. E eu sei que nessa noite não é só um privilégio meu de fazer essa introspecção. Eu sei que muitas das vezes a gente fica meio que aborrecido, mas não despreze aquilo que o irmão já fez por você. Não jogue tudo fora. Não despreza o sorriso, aquela visita, aquele telefonema. Não despreze um aperto de mão, então como vai a sua família. Você já conseguiu um emprego, não despreze isso. Dê um desconto. E construa novamente uma amizade verdadeira, porque a gente não vai encontrar isso no supermercado. E eu creio que a gente aqui não vai querer ser lagoa, que não vai para lugar nenhum, que só cresce e enche, mas que todos nós possamos ser rios para levar algo para outras pessoas. Amém? Vamos ficar de pé essa noite, vamos encerrar um pouco.